Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu quero mais uma vez agradecer você que tem assistido estas reflexões, que no privado, no meu WhatsApp, tem me procurado para sanar alguma dúvida, para fazer alguma pergunta. Sinta-se à vontade e assim nós podemos aprender juntos da palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto complexo, mas eu não vou entrar na complexidade teológica desse assunto. Não vou defender a escola A, B ou C. Eu vou simplesmente passar para vocês aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu creio, aquilo que tem feito diferença na minha vida e aquilo que, como pastor batista brasileiro, tenho pregado há mais de 30 anos. A pergunta que nós vamos pensar hoje é: o que é a graça? Para isso, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz assim: Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Queridos, uma explicação bem simples da palavra graça no grego bíblico é presente ou favor que não merecíamos. É isso que o Espírito Santo está falando através do apóstolo Paulo. Nós não merecíamos o perdão, a justificação e a salvação. Mas Deus, pelo seu amor e por sua graça no seu Filho Jesus Cristo, morto e ressurreto, concede a cada um que nele crê o perdão, a justificação e a salvação eterna. Quando nós lemos Efésios 2, logo no capítulo 1, nós vamos encontrar que todo ser humano sem Jesus está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas como assim, pastor? Por que eu estou morto nos meus delitos e nos meus pecados? Porque a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, vai nos informar que o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a Deus, foram rebeldes a um mandamento de Deus, e eles então trouxeram para eles e para os seus futuros descendentes o pecado. É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso você encontra lá em Romanos, capítulo 6, versículo 13. Mas acontece que a palavra de Deus vai nos dizer que estes que morreram nos seus pecados, conforme Romanos 6, estes foram destituídos, foram separados da glória de Deus. Não tem mais acesso à presença de Deus. Por isso é que a palavra de Deus vai nos revelar
que o homem por si só não pode agradar a Deus e não pode se salvar. A palavra de Deus tem 613 mandamentos no Antigo Testamento. Mas Romanos capítulo 3, 4, 5, 6 e 7 vai nos ensinar que a observância dos mandamentos não salva ninguém, porque ninguém consegue viver a vida toda sem cometer um erro nesses 613 mandamentos. E Tiago escreve na sua carta, no capítulo 2, versículo 10, que se você cumprir 612 mandamentos e errar em um, você é culpado de todos. Então, o homem por si mesmo não pode se salvar. É o que Paulo começa a dizer aqui em Efésios. Que a salvação é um movimento de Deus, é um favor, é um presente que Deus dá, quando a fé, que é um dom de Deus, é ministrada nos nossos corações. E como é que a fé é ministrada nos nossos corações? A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Ela não vem de conceitos, ela não vem de costumes, ela não vem de usos, ela não vem de tradições. Ela vem do ouvir, da pregação, da palavra pura e simples de Deus. É por isso, meus queridos, que eu, como batista, eu, como cristão batista, ensino e prego que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, pastor, para com isso. Se eu não viver em santificação, se eu cometer algum pecado, eu vou para o inferno. Opa! Quem disse isso? Muitas pessoas confundem alguns textos do Novo Testamento que estão falando sobre galardão, conforme as 7 cartas, as 7 igrejas lá do Apocalipse. Aquilo ali é galardão, não está falando de salvação. Romanos vai nos ensinar isso. 1 Coríntios 3 também vai nos falar sobre isso. Mas nós devemos entender de uma vez por todas que a santificação existe? Claro que sim, porque se a santificação não existisse, não haveria necessidade de Pedro ter escrito na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15 e 16, sede santos como eu sou santo. Não havia necessidade do autor de Hebreus ter escrito, sem santificação ninguém verá a Deus, conforme Hebreus 12, 4. E também o apóstolo Paulo não registraria o fruto da carne e o fruto do Espírito em Gálatas 5, se realmente não houvesse a questão da santificação. Mas as pessoas também confundem a leitura desse texto quando ouvem a palavra boas obras. As pessoas entendem que boas obras aqui é fazer caridade, é ajudar alguém a atravessar a rua, é comprar um lanche ou um alimento para uma pessoa, é praticar uma misericórdia. Não! Boas obras aqui significa não viver na prática do pecado. O que o apóstolo João escreve na sua primeira carta no capítulo 2? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não vivam na prática do pecado. Por quê?
Uma pessoa, ela pode vir a pecar, mas ela não será condenada à morte eterna, se ela tem Jesus como Senhor e Salvador, por causa de um pecado ou por causa de um pecado praticado. Senão, a salvação dependeria do que eu faço, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é o agente 100% da tua salvação e da minha. Apenas temos que crer nesta salvação. Agora, uma pessoa que vive constantemente, diariamente, toda hora na prática do pecado, esta pessoa, na verdade, nunca recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É tão claro, é tão transparente, é tão óbvio. Porque aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, segundo Coríntios vai dizer, lá no capítulo 5, versículo 17, que aquela pessoa se torna uma nova criatura. A Bíblia vai dizer que aquela pessoa que teve uma experiência genuína de arrependimento e conversão, foi convencida pelos seus pecados, através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16. E Jesus mesmo vai declarar isso em alta voz a quem quiser ouvir em João 6:44, que ninguém vai a ele se o Pai não levar. É impossível resistir à salvação de Deus. É impossível resistir o amor de Deus. Mas aqueles que resistem é porque não foram chamados para a salvação. Então, os que estão salvos, esses até podem pecar. Só que, ao momento que ele pecar, o Espírito Santo vai tocar no seu coração. E ele vai se arrepender, vai pedir perdão e será perdoado. Mas, pastor, e se ele morrer e não tiver tempo de pedir perdão por aquele pecado? A graça salvará a sua vida, porque ele tem Jesus como Senhor e Salvador. A vida dele está cheia das obras de Deus, a vida dele está cheia do fruto do Espírito Santo. Ele cometeu um erro que não conseguiu pedir perdão a tempo e veio a falecer, e Deus não há de condenar essa vida, isso eu garanto, porque a Bíblia assim o diz. Então, meus queridos, não fique nesse desespero. Eu já vi situações de pessoas que entraram em depressão, que vivem constantemente com medo, têm terror de viver, têm terror de sair. Querido, se você verdadeiramente teve um encontro com Deus, você pode até ter alguma questão na tua vida ainda que não foi resolvida. E você luta contra ela constantemente em oração. E esta luta se chama santificação. Agora, se uma pessoa vive na prática do pecado constantemente, e pecado pode ser a mentira, roubo, prostituição, adultério, fornicação, homossexualismo, o que for, está vivendo na prática do pecado constante, a vida daquela pessoa é uma eterna mentira,
ela nunca conheceu a Jesus. Ela ouviu falar, ela é uma simpatizante, ela gosta da mensagem, ela gosta de ouvir as músicas, mas Jesus não habita na sua vida e o Espírito Santo não a selou para o dia da salvação. Então, pela graça, pelo favor imerecido, nós somos salvos. Viva nessa confiança, viva nesta verdade, e você será mais do que feliz e será uma testemunha do amor e da bondade de Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus que está ouvindo e vendo esta reflexão, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Paz e bem, e até a próxima reflexão em vídeo. E não se esqueça, de segunda a sexta via WhatsApp, é só você me mandar o pedido e você receberá uma reflexão para a vida em áudio. Deus abençoe a todos.